Amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao tema de hoje. Este é o terceiro sobre este tema, com quem, onde e como surgiu inicialmente o mal. Vamos orar antes. Senhor Deus e Pai, vimos a Ti, em nome do Senhor Jesus, rogar que Tu, Espírito Santo, nos ajude na compreensão e na exposição da Tua Palavra. Amém. Muito bem, o texto para o tema de hoje, ele está no livro de Apocalipse, capítulo 12, os versos 7 até o verso 9, que diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor ou o enganador de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Muito bem, então nós vimos aqui que o dragão, agora Satanás, antes o anjo ungido, foi expulso do céu para a terra. Agora nós vamos ler alguns textos que trazem esclarecimentos suficientes para este assunto. O próximo texto que nós vamos ler está aqui, e eu vou ler agora. Vamos prestar assim bastante atenção ao conteúdo, porque eles trazem suficientemente esclarecimento. Por isso eu não explico, eu deixo que os textos expliquem, tá ok? Muito bem, o texto que eu vou ler diz assim: Ele, Lúcifer, trabalhou tão enganosamente que os sentimentos que ele inculcou não puderam ser resolvidos até que amadurecessem na mente daqueles que o receberam. A influência de uma mente sobre outra, que é um poder tão grande para o bem quando santificada, é igualmente forte para o mal nas mãos daqueles que se opõem a Deus. Satanás usou esse poder em sua obra para inculcar o mal nas mentes dos anjos e fez isto parecer que estava buscando o bem do universo, como um querubim ungido. Lúcifer tinha sido grandemente exaltado. Ele era muito amado pelos seres celestiais e sua influência era poderosa sobre eles. Muitos deles ouviram suas sugestões e acreditaram em suas palavras. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou no céu. Expulso do céu, Satanás estabeleceu seu reino neste mundo, e desde então tem lutado incansavelmente para seduzir os seres humanos da sua lealdade a Deus. Usa o mesmo poder que ele usou no céu, a influência da mente sobre a mente. Homens tornam-se tentadores de seus semelhantes.
Os fortes e corruptores sentimentos de Satanás são acariciados e exercem um poder dominante e persuasivo. As pessoas, sob a influência destes sentimentos, unem-se em confederações, sindicatos e sociedades secretas. Portanto, vimos que Satanás consegue agrupar, arregimentar forças para o seu propósito. Muito bem, próximo texto que vai nos ajudar a esclarecer. Diz assim: quando Satanás foi arremessado do céu, resolveu tornar a terra o seu reino. Quando tentou e venceu Adão e Eva, achou que havia adquirido posse deste mundo, porque, dizia ele, escolheram a mim como seu príncipe. Alegava que era impossível ser concedido o perdão ao pecador e, portanto, a raça decaída constituía legítimos súditos seus, seu era o mundo. Interessante. O grande conflito iniciado no céu deveria ser decidido no próprio mundo, no próprio campo que Satanás alegara como seu. Muito bem. O próximo texto que nós vamos ler também vai continuar nos ajudando na compreensão deste tema. Veja quão esclarecedor vai ser esse texto. Observe e, se possível, amigos e irmãos, leiam mais vezes. Diz assim: há uma grande rebelião no universo terrestre, uma afirmação. Não há um grande líder desta rebelião? Acaso Satanás não é a vida e a alma de toda espécie de rebelião que ele instigou? Ele não é o primeiro grande apóstata de Deus? Existe uma rebelião. Lúcifer revoltou-se contra a lealdade a Deus e fez guerra contra o governo divino. Cristo foi designado para pôr fim à rebelião. Ele fez deste mundo, no caso Cristo, fez deste mundo seu campo de batalha. Ele está à frente da família humana. Ele reveste sua divindade com a humanidade e trilha o caminho onde Adão caiu, suportando todos os ataques das tentações de Satanás. Mas ele não cede em nenhuma única oportunidade. A salvação de um mundo está em jogo. Ele resistiu ao arqui-enganador, falando de Cristo. Em nome do homem, ele deve vencer como homem. E da mesma maneira, o homem deve vencer por meio do está escrito. Esta foi a forma com que Jesus venceu. Está escrito. Suas próprias palavras ditas, enquanto revestido da humanidade, seriam mal julgadas, mal interpretadas, falsificadas. Suas próprias palavras ditas, como o divino Filho de Deus, não puderam ser falsificadas. Felizmente, amigo, será no último grande dia
que todos os casos serão recompensados conforme foram suas obras. Será a condenação final e eterna do diabo e de todos os seus simpatizantes, bem como de todos os que serviram sob sua jurisdição e se identificaram com ele. Terá ele um motivo para justificar sua rebelião quando o juiz de todo mundo inquirir: por que fizestes assim? Que razão ele pode atribuir? Que causa ele pode alegar? Lembrai que toda língua emudecerá, toda boca que está tão pronta para proferir palavras de recriminação e falsidade será interrompida, e todos em rebelião permanecerão sem palavras diante de Deus. Suas línguas se apegarão ao céu de suas bocas. O local onde o pecado penetrou pode ser especificado. Diz assim: tu eras perfeito nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. O teu coração se elevou por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Tudo isso foi dom de Deus. Deus não pode ser responsabilizado por isso, por ter criado um querubim cobridor belo, nobre e bom. Por causa da amplitude das tuas contratações, fostes cheio de iniquidade e pecaste. Tu contaminastes os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Neste lugar, comércio é o emblema da administração corrupta. Denota a introdução do interesse próprio em serviços espirituais. Nada no serviço espiritual é aceitável a Deus, exceto os propósitos e obras que são para o bem do universo. Fazer o bem aos outros redundará na glória de Deus. Os princípios do trabalho de Satanás no céu são os mesmos princípios pelos quais ele trabalha por intermédio de agentes humanos neste mundo. É por meio desses princípios corruptos que todo o império terrestre e as igrejas têm sido crescentemente corrompidas. É pela elaboração desses princípios que Satanás engana e corrompe o mundo inteiro, do começo ao fim. Ele continua com a mesma política de trabalho originalmente iniciada no universo celestial. Ele está energizando o mundo inteiro com sua violência, a mesma pela qual ele corrompeu o mundo nos dias de Noé. Quão esclarecedores são esses textos. Vamos continuar a leitura dos textos. Agora nós vamos para outra fonte, que diz assim: muito se tem perguntado por que é que Deus não deu fim inicialmente a Lúcifer, ou ao originador inicial da maldade. Então, vamos ter algumas perguntas e algumas respostas. Diz assim: houvesse sido imediatamente destruído
e alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazer por amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída. Tampouco o espírito de rebelião teria sido totalmente desarraigado. Para o bem do universo todo, através dos interminos séculos, ele deveria desenvolver mais completamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda questão. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras vindouras, perpétuo testemunho da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás, seus efeitos, tanto sobre os homens como os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se pôr de parte, a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez ou criou. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão, para salvá-los de cometer pecado e de sofrerem sua pena. Muito bem, nós vimos nesse texto qual o motivo porque Deus não destruiu inicialmente Lúcifer. Agora vamos ler uns textos que vai fazer duas perguntas e uma resposta. Diz assim: para que foi permitido continuar o grande conflito através dos séculos? Por que foi que se não eliminou a existência de Satanás no início de sua rebelião? Agora vem a resposta muito explícita e clara. Foi para que o universo se pudesse convencer da justiça de Deus ao tratar com o mal, e para que o pecado pudesse receber condenação eterna. Portanto, Deus é muito sábio para errar com soluções imediatas que não resolveria essa questão tão abrangedora. O último texto que nós vamos ler vai tratar de como Deus vai resolver, lá no final vai dar um fim a esta questão. Ok? Muito bem. Diz assim: Satanás, a raiz de todo pecado, e todos os malfeitores, que são os seus ramos, serão inteiramente extirpados, e dar-se-á fim ao pecado, com toda a desgraça e ruína que dele resultado. O salmista no Salmo 9, 5 e 6 diz assim: destruíste os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Terminamos o tema deste vídeo, amigos e irmãos, cujo texto, Apocalipse 12, 7 a 9, e os textos que trazem explicações. Então eu vou solucionar, ou melhor dizendo, vou propor para os amigos e irmãos que investiguem mais esses textos que foram lidos, porque eles trazem absoluta clareza quanto a este tema. Ok, meus amigos e irmãos?